que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, nos dar força, para que nós possamos compreender esse momento crucial que nós estamos vivenciando no planeta Terra. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando a Jesus que nos ampare na noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, pelas nossas vidas, por todas as bênçãos que a tua infinita misericórdia derrama permanentemente sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Nos dê força, Senhor, para superarmos todas as dificuldades do caminho. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o nosso Brasil, sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles, Senhor, irmãos que estão sofrendo, que possam encontrar nesse estudo consolo para as suas aflições. Obrigado, Senhor, e pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo na tua Sociedade Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema da noite de hoje é o Consolador Prometido. Esse Consolador que veio há mais de 2000 anos atrás, citado na Bíblia Sagrada pelos profetas do Velho Testamento. E nós vamos recordar lá em Números, capítulo 24, versículo 17, em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e no capítulo 9, versículos 6 e 7, assim como em Zacarias, no capítulo 9, itens 9 a 10, em que todos esses irmãos falaram, profetizaram sobre o nascimento de Jesus, em consonância com Lucas, o registro de Lucas, o evangelista, lá no capítulo 1, versículos 26 a 34, no Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém. Então nós vamos ver a narração de Lucas corroborando o que os antigos profetas haviam falado. No 6º mês da gravidez de Isabel, e nós temos que recordar que Isabel, que concebeu João, o Batista porque vinha de batizador e primo de Maria de Nazaré. Então o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E esse anjo ele aparece a uma virgem chamada Maria, que havia desposada de um varão chamado José, da casa de Davi. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Palavras de Lucas, o evangelista, o secretário do apóstolo Paulo, um dos evangelistas sinóticos do Novo Testamento. E Jesus, esse sim, o Cristo Consolador, ele veio como o príncipe da paz para toda a humanidade. O maravilhoso conselheiro, aquele que trouxe a consolação, aquele que transformou o Deus cioso, o Deus vingativo do Velho Testamento, num Deus Pai, de amor, de bondade, de justiça no Novo Testamento. A importância de Jesus como Cristo Consolador
foi tão grande que a humanidade foi dividida em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Esse Cristo, o Consolador, o maior entre os profetas, a maior luz já descida ao planeta Terra, esse, o verdadeiro Cristo Consolador, que nos diz, no fim da sua missão na Terra, ao completar 33 anos de idade, ele diz: eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei um outro Consolador, que vos dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então nós vamos recordar que Jesus faz essa promessa há mais de 2000 anos atrás, e nós vamos verificar que quase 19 séculos depois, nós vamos encontrar, notadamente, no dia 18 de abril de 1857, o surgimento do Consolador prometido por Jesus, através da doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Essa obra magnífica que consolou e consola milhões e milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas nos 4 cantos do planeta Terra. Esse, o Consolador prometido por Jesus. Porque Jesus já era o Cristo Consolador, que veio nos consolar, que veio como o verdadeiro Cordeiro de Deus, imolado na cruz, sem reclamar, veio trazer a paz, a harmonia e o consolo a todos os nossos corações. Jesus, o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. O mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele filho de carpinteiro, nascido numa manjedoura, aquele que herdaria o trono de Davi, mas não com a força das armas, mas não com a força dos exércitos, mas com a força da exemplificação da sua mensagem de amor, de benevolência e de perdão acima de tudo. E nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, a questão 886, quando o codificador Allan Kardec questiona os espíritos venerandos sobre como Jesus entendia a palavra caridade. E os espíritos não se furtaram a afirmar que Jesus entendia a palavra caridade como benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do nosso próximo e perdão das ofensas. Então a caridade entendida por Jesus, ela estava sedimentada em 3 qualidades morais, 3 virtudes que nós temos que buscar no nosso dia a dia para o nosso crescimento moral: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência com todos, sermos bons. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, pela sua bondade em todas as situações do dia a dia, do cotidiano. Esse é o verdadeiro espírita. Então, ser bom sempre, em qualquer situação. Ter indulgência com a imperfeição do outro, não ficarmos denegrindo a imagem de quem quer que seja. Não ficarmos falando mal dos nossos irmãos que estão às vezes numa situação muito difícil e que merecem as nossas orações e não as nossas críticas. E o perdão das ofensas. Jesus não rebatia ninguém. E parafraseando Geraldo de Aquino, na oração da prece da Ave Maria, às 18 horas, na Rádio Rio de Janeiro, nós vamos dizer que o forte não é aquele que discute e agride. O mais forte é aquele que ouve e se cala diante da ofensa. Esse é o mais forte. É essa a caridade que Jesus quer de cada um de nós. É a caridade moral. É a caridade beneficente.
Porque a caridade material, meus irmãos, ela é fácil de ser feita. Com algum recurso, o menor que seja, nós podemos matar a fome dos nossos irmãos. Mas a caridade moral, principalmente essa caridade para com aqueles que estão sempre pisando no nosso calo moral, com aqueles que exigem a nossa paciência, com aqueles que exigem de nós o perdão, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente de trabalho, é onde são colocadas as nossas pedras de tropeço, que na realidade são pérolas que nós abandonamos no meio do caminho e retornam para as nossas vidas como familiares difíceis, colegas de trabalho que nós temos dificuldade, que nós não temos nenhuma simpatia. E aí nós vamos recordar lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, antipatias, causas anteriores das aflições. Nós vamos ver também no livro dos Espíritos as antipatias e as simpatias das vidas passadas, quando nós reencontramos aqueles a quem nós prejudicamos e há uma ojeriza de parte a parte dos nossos espíritos para com aqueles espíritos. E é exatamente aí, nesse momento de dor, de desolação, de revolta, que entra o Consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo, ele vem resgatar em 3 pontos principais a mensagem de Jesus. O primeiro ponto é exatamente esse: o Consolador prometido pelo Cristo, resgatando a mensagem do cristianismo primitivo. O Espiritismo, ele retorna com aquela mensagem pura, cristalina, tirando o véu da letra que mata, sem nenhuma névoa, sem nenhum misticismo, sem nenhum estudo apenas para um pequeno grupo, mas liberado para todos. Então o Espiritismo, ele vem recordar os ensinamentos de Jesus na sua expressão mais pura do cristianismo primitivo. Vem relembrar que todos nós somos irmãos, que não há hierarquia sacerdotal, que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E aí nós vamos recordar a fala do próprio Cristo quando diz: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então o Espiritismo, nesse primeiro ponto do Consolador prometido por Jesus, ele resgata a mensagem do Cristo. E nós vamos voltar à França, a Paris de 1862, quando Allan Kardec, esse missionário, muitas vezes que não é nem lembrado nas casas espíritas, esse missionário que veio resgatar e trazer a palavra de Jesus novamente como o Consolador prometido, ele encontra em todas as cidades que ele viajou naquela região, ele encontra casas espíritas, grêmios espíritas, grupos espíritas formados por operários, pessoas que sofriam nas mãos daquela industrialização desenfreada, a era da industrialização. Então, os operários que trabalhavam 12, 14 horas por dia, que não tinham consolação nas religiões tradicionais, encontravam na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus, através do Espírito de verdade. Então, esse consolo, já no século XIX, veio sendo trazido pela doutrina espírita até os dias atuais. O segundo ponto que o Espiritismo vem resgatar como o Consolador prometido pelo próprio Cristo é o entendimento de questões que Jesus não pôde se aprofundar e que estão relatadas no Novo Testamento. Então o Espiritismo, ele vem explicar pontos em que o Evangelho não pôde se aprofundar. Porque Jesus mesmo dizia
que ele só poderia falar por parábolas. Por quê? Vós ainda sois tão atrasados que não podeis entender as coisas do reino de Deus. Todos nós não tínhamos conhecimento espiritual e nem uma inteligência que pudesse apreender as palavras de Jesus. Então foi necessário a vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, resgatar, relembrar e explicar esses fenômenos, como podemos citar os fenômenos que havia uma confusão muito grande entre ressurreição e reencarnação, que os judeus acreditavam na reencarnação como ressurreição. Então nós vamos ver essa confusão. O Espiritismo vem esclarecer isso. O Espiritismo vem falar de uma forma clara, focado apenas no ponto moral dos ensinamentos de Jesus, deixando de lado as controvérsias bíblicas, deixando de lado os pontos que atingiriam os dogmas das religiões tradicionais. O Espiritismo focou apenas, como o Consolador prometido, apenas na questão moral. A questão moral, que é a base do ensinamento de Jesus, não pode ser denegrida por nenhuma outra religião, porque estaria denegrindo a imagem do próprio Cristo. E por fim, o Espiritismo, ele vem ressignificar o sentido da dor, a compreensão de que a dor, isto é, todos os desafios que nós temos em nossas vidas, são aprendizado nesse mundo de provas e expiações que nós temos que passar. Então, quando nós, através desse Consolador prometido, entendemos que se eu sofro hoje, é para o meu bem, entender a dor como uma mãe que vai me impulsionar a avançar no meu desenvolvimento moral, a sedimentar essas virtudes que Jesus nos ensina nos seus evangelhos. Em nossas vidas, eu encaro o sofrimento de outra forma. Porque os homens, e homens no plural, homens e mulheres, evidentemente, que têm a noção da vida futura, que têm a noção da reencarnação, eles não se desesperam diante do sofrimento. Eles não vão se desesperar diante de uma provação, uma expiação coletiva, como nós estamos verificando no presente momento com essa pandemia. Ele não vai se desesperar diante da morte de um ente querido. Ele não vai praguejar contra Deus diante de uma doença que aflija o seu ser, que aflija a sua matéria. Por quê? Ele é sabedor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que através das suas escolhas errôneas, ou de encarnações passadas, ou da própria encarnação, muitas doenças são plasmadas e saem do nosso perispírito para a matéria, pelas nossas próprias atitudes equivocadas diante da vida, diante desse ser maior que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar a doutrina espírita exatamente como esse Consolador prometido, que bate em nossa vida, bate à porta dos nossos corações, trazendo a consolação. Quantas mães foram consoladas através da psicografia do nosso querido Chico Xavier? Quantos pais que estavam no auge do suicídio encontraram nas páginas de Emmanuel, encontraram no Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, não à toa o maior capítulo do Evangelho? Quantos irmãos não encontraram ali a sua consolação e evitaram o mal maior para as suas futuras encarnações? Quantos de nós, meus irmãos, que estávamos na escuridão, encontramos a luz através da doutrina espírita?
Quantos de nós não nos transformamos em homens e mulheres melhores através da doutrina espírita, através do Consolador prometido por Jesus, porque é o Espírito da verdade. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.